R$ 5.000. Para você, o que esse valor representa? Talvez seja o 13º que você acabou de receber. Talvez seja aquela grana que sobrou depois de pagar todas as contas do mês durante 6 meses seguidos. Ou, quem sabe, é o dinheiro que estava guardado debaixo do colchão, literalmente, porque você nunca soube direito onde colocar. E agora você está aí com esse valor na conta, olhando para o aplicativo do Nubank. Aquelas caixinhas roxas te chamando objetivo para o carro. Viagem de férias, computador novo. É tão fácil, né? Só apertar ali, dar um nome bonitinho, definir uma meta e pronto. O aplicativo até mostra uma projeção de quanto vai render, mas aí bate aquela pulga atrás da orelha. Será que isso funciona mesmo? Ou é só mais uma armadilha disfarçada de facilidade? Porque vamos combinar, quando o negócio parece fácil demais, geralmente tem pegadinha. Hoje eu vou pegar esses R$ 5.000 e destrinchar completamente o que acontece com eles dentro das caixinhas do Nubank. Quanto você realmente vai ganhar, quanto vai perder para o governo e, o mais importante, se isso faz sentido para o seu bolso ou se você está desperdiçando oportunidade. Antes de mais nada, preciso estourar a primeira bolha. Essas caixinhas não são nenhuma tecnologia revolucionária. Não é inteligência artificial investindo para você. Não é robotrader fazendo mágica com o seu dinheiro. É investimento em renda fixa, ponto final. Sabe aquele RDB que seu pai falava? É basicamente isso, mas com uma roupagem moderna e um design bonito. O dinheiro que você coloca ali vai render, baseado no CDI, que nada mais é do que a taxa que os bancos cobram quando emprestam dinheiro uns para os outros. Pensa comigo, quando você deposita R$ 5.000 na caixinha, o Nubank não deixa esse dinheiro guardado num cofre, esperando você voltar. Eles pegam esse dinheiro e emprestam para outras pessoas. Alguém financia um carro a 15% ao ano. Outro pega um empréstimo pessoal a 22% ao ano. E o Nubank te devolve uma parte desse lucro na forma de rendimento. A diferença entre o que você ganha e o que eles cobram de quem pegou emprestado, essa é a margem de lucro do banco. Simples assim. Não tem mistério, não tem mágica. É o básico do sistema financeiro funcionando. Agora vamos falar de números concretos, porque é aí que a coisa fica interessante. Hoje, em fevereiro de 2026, a taxa Selic está relativamente alta. Isso significa que o CDI também está alto, né? Girando em torno de 14,8% ao ano. As caixinhas de resgate imediato, aquelas que você pode tirar o dinheiro quando quiser, rendem 100% do CDI. Já as caixinhas planejadas, onde você trava o dinheiro por um período específico, podem render até 104% do CDI, dependendo do prazo que você escolher e do seu relacionamento com o banco. Quanto mais você usa o Nubank, melhores as taxas que eles te oferecem. É como um programa de fidelidade, mas para investimentos. Então, na teoria, se você colocar R$ 5.000 hoje e deixar parado por um ano inteiro, você deveria ganhar uns R$ 740 de rendimento bruto. 14,8% de 5.000, a conta é simples. Mas eu falei, deveria ganhar, não vai ganhar. E aqui mora o primeiro problema que ninguém gosta de falar. O governo, porque existe uma regra no Brasil que é muito conveniente para quem manda, mas muito inconveniente para quem investe. Todo investimento de renda fixa sofre tributação. E não é pouca coisa não. São 2 impostos que vão comer uma parte do seu lucro. O primeiro é o FE, Imposto sobre Operações Financeiras. Esse é rápido e rasteiro. Se você colocar dinheiro hoje e tirar amanhã, o governo leva 96% do rendimento. Isso mesmo que você ouviu. 96%. Você rende R$ 100, fica com 4, o resto vai para Brasília. Felizmente, esse imposto vai diminuindo a cada dia e depois de 30 dias completos ele zera. Então a primeira regra de ouro é: nunca, jamais, em hipótese alguma, coloque dinheiro na caixinha se você vai precisar dele antes de um mês. Você vai literalmente jogar dinheiro no lixo. O segundo imposto é o imposto de renda. E esse é o que realmente morde. Ele funciona em faixas como uma escada descendente. Se você tirar o dinheiro entre 0 e 180 dias, paga 22,5% sobre o lucro. Entre 181 e 360 dias, paga 20%. Entre 361 e 720 dias, paga 17,5%. E só depois de 720 dias, 2 anos completos, é que você consegue a menor alíquota, 15%.
Percebe o padrão? O governo quer que você deixe o dinheiro parado o máximo de tempo possível. Quanto mais tempo você deixar investido, menos imposto você paga. É o jeito deles de incentivar investimento de longo prazo. Mas tem um detalhe importante aqui. O imposto só incide sobre o rendimento, não sobre o valor que você colocou. Se você investir 5.000 e ganhar 700, o IR vai morder esses 700, não 5.000 originais. Isso é fundamental entender. Agora, vamos fazer a simulação de verdade. Você pega esses 5.000 reais e coloca na caixinha de resgate imediato. Deixa lá por 10 meses certinhos. Não mexe, não tira, não adiciona nada. Só espera, o rendimento bruto seria de uns 617 reais. 14,8% proporcional a 10 meses sobre 5.000. Mas você vai resgatar entre 180 e 360 dias. Então, o I é de 20%. 20% de 617 dá 123 reais que vão embora. Sobram 494 reais líquidos no seu bolso. Seu saldo final seria 5.494 reais. Ganhou quase 10% líquido em 10 meses. Não é ruim, mas também não é aquela coisa explosiva que vai mudar a sua vida da noite para o dia. Agora deixa eu te mostrar uma comparação que vai deixar tudo mais claro. A boa e velha poupança. Porque eu sei que tem gente agora mesmo assistindo isso que ainda acredita que poupança é investimento. A poupança é tipo aquele carro velho que todo mundo conhece. Funciona, não dá problema, mas também não te leva muito longe. Ela rende 0,5% ao mês, mais a toque reta, taxa referencial, que hoje está basicamente zerada. No último ano, segundo dados oficiais do Banco Central, a poupança rendeu cerca de 8%. Parece até razoável quando você fala rápido assim, mas tem dois problemas gigantes. Primeiro, a poupança só rende no aniversário. Se você colocar R$1.000 hoje, dia 15, e tirar no dia 14 do mês que vem, você não ganha absolutamente nada. Zero. Nada. Zilch. O dinheiro fica lá parado, morto, sem render um centavo. Já na caixinha do Nubank, o rendimento é diário. Todo dia que passa, mesmo que seja sábado ou domingo, seu dinheiro está rendendo. Pode ser pouco, pode ser centavos, mas está rendendo. E segundo problema, mesmo rendendo esses 8% ao ano, a poupança não tem imposto, é verdade. Mas ainda assim fica bem abaixo dos 9,8% a 10% líquidos que você consegue com as caixinhas. Então, sim, matematicamente falando, as caixinhas ganham da poupança em qualquer cenário. Mas isso não quer dizer que você vai ficar milionário. Vamos fazer um exercício mental aqui. Imagina que você deixa esses 5.000 reais parados, sem mexer, sem colocar mais nada, só rendendo a taxa atual por anos e anos. Quanto tempo levaria para transformar esses 5.000 em 100.000 reais? A resposta te surpreende. Levaria uns 22 anos. Isso assumindo que a taxa se mantém estável o tempo todo, o que não vai acontecer para chegar em 500.000 reais. Mais de 35 anos. E para virar 1 milhão, você vai estar com cabelo branco, netos já crescidos, e o mundo vai ser completamente diferente. Estamos falando de 45 anos ou mais. Por quê? Porque rendimento passivo sozinho, sem aportes regulares, é lento. É um navio cargueiro atravessando o oceano. Vai chegar lá eventualmente, mas não espere que seja rápido. Agora, e se ao invés de deixar parado, você continuar alimentando essa máquina? Aí a história muda completamente. Vamos supor que além dos 5.000 iniciais, você consegue colocar mais 300 reais todo mês nas caixinhas. Todo mês, sem falta, como se fosse uma conta que você tem que pagar. 300 reais não é um absurdo. É o preço de uns 2 almoços fora por semana, ou aquela assinatura de streaming que você nem usa mais, ou o Uber que você pode substituir por transporte público uma vez por semana. Com essa estratégia, em 5 anos você teria acumulado cerca de 38 mil reais. Em 10 anos, quase 95 mil. E em 15 anos, você ultrapassa os 200 mil reais. Percebe a diferença? O segredo não está na taxa de rendimento. O segredo está na constância. Em colocar dinheiro todo santo mês, chovendo ou fazendo sol, ganhando mais ou ganhando menos. Porque existe um conceito em finanças que é quase mágico quando você entende de verdade. Juros compostos. Einstein supostamente disse que os juros compostos são a força mais poderosa do universo.
E olha, pode até ser uma frase apócrifa, mas a lógica por trás é verdadeira. Juros compostos é quando você ganha juros sobre juros. Seu dinheiro começa a trabalhar para você e o lucro que esse dinheiro gera também começa a trabalhar para você. É como plantar uma árvore. No começo, você só tem uma semente. Depois de um tempo, uma mudinha, depois uma árvore pequena. Mas quando essa árvore cresce e começa a dar frutos, esses frutos têm sementes que viram novas árvores. E essas novas árvores dão mais frutos, que viram mais árvores ainda. Daqui a pouco você não tem mais uma árvore, tem uma floresta inteira. Mas isso só funciona se você continuar plantando. Se você plantar uma vez e esquecer, vai ter uma árvore bonita, mas sozinha. E aqui entra um ponto que eu acho genial nas caixinhas do Nubank, que muita gente subestima. A gamificação, porque veja bem, R$ 5.000 numa conta corrente é só um número na tela do celular. Frio, sem emoção, sem significado, mais R$ 5.000 divididos em 3 caixinhas, cada uma com nome, cor e objetivo específico. Isso é diferente. 2.000 na reserva de emergência, 2.000 para trocar o celular, 1.000 para começar a investir melhor no futuro. De repente, aquele número frio ganhou vida, ganhou propósito, ganhou uma narrativa. E o cérebro humano funciona muito melhor com narrativas do que com números abstratos. Existe um economista comportamental chamado Richard Thaler, que ganhou o prêmio Nobel estudando exatamente isso. Ele chama de contabilidade mental. Basicamente, as pessoas que separam o dinheiro em categorias mentais específicas conseguem manter a disciplina financeira por muito mais tempo do que quem só junta tudo num bolo só. Por quê? Porque quando você abre o aplicativo e vê aquela barrinha azul crescendo em direção aos 4.000 do notebook novo, você não está só vendo dinheiro acumulando, você está vendo o seu objetivo se aproximando. Semana após semana, real após real. Isso mexe com uma parte primitiva do seu cérebro que adora progresso visível. É quase como um jogo de videogame onde você vai subindo de nível. Cada depósito é um pontinho de experiência que te aproxima do próximo estágio. Para quem nunca investiu na vida, isso pode ser revolucionário. Porque investir sempre pareceu algo distante e complicado para gente que entende de economia, que lê jornal financeiro, que sabe o que é Ibovespa e taxa diabetes insípidos. Mas com as caixinhas, investir vira algo que qualquer pessoa consegue fazer. Você literalmente aperta 3 botões e pronto, está investindo. E isso, para milhões de brasileiros, é educação financeira disfarçada de aplicativo bonito. Agora você deve estar pensando, tá bom, mas e a segurança? E se o Nubank quebrar? E se eu perder tudo? Essa é uma preocupação legítima e vamos endereçar ela direito. Primeiro, o Nubank não é uma fintech pirata operando do Caribe. É um banco regulado pelo Banco Central do Brasil. Segue as mesmas regras que Bradesco, Itaú, Santander e Caixa Econômica. Passa pelas mesmas auditorias, pelas mesmas fiscalizações, tem que cumprir os mesmos requisitos de capital. Segundo, existe o FGC, Fundo Garantidor de Créditos. É tipo um seguro automático que protege seu dinheiro até R$ 250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, mesmo no cenário apocalíptico, onde o Nubank vai à falência, e olha, isso é extremamente improvável, você teria seu dinheiro garantido até esse teto. E terceiro, vamos ser realistas. O Nubank ele tem quase 100 milhões de clientes no Brasil. É um dos maiores bancos digitais do mundo. A capitalização de mercado é de bilhões de dólares. A chance deles quebrarem é menor do que a da muitos bancos tradicionais que já deram sustos no passado. Então, em termos de segurança, pode ficar tranquilo. Seu dinheiro está tão seguro quanto estaria em qualquer outro banco grande do país. Recapitulando até aqui, as caixinhas rendem mais que a poupança, são seguras. Você pode tirar o dinheiro quando precisar na versão de resgate imediato e te ajudam a manter disciplina através daquele design esperto. Parece um investimento perfeito, não parece? Mas não é, porque agora eu vou te contar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga isso tudo. As caixinhas são excelentes, repito, excelentes para curto e médio prazo, para juntar dinheiro para uma viagem daqui 6 meses, para trocar o carro daqui 1 ano, para construir uma reserva de emergência que você pode
acessar a qualquer momento, mas se o seu objetivo é construir riqueza de verdade no longo prazo, se você quer se aposentar bem, se você quer liberdade financeira para fazer o que quiser da vida, você não pode ficar só na renda fixa. E eu vou te explicar exatamente por quê. Essa taxa de 14,8% ao ano que você está vendo hoje não é normal. Naquela época, se as caixinhas existissem, elas renderiam quase nada. Você colocaria R$ 5.000 e em um ano ganharia tipo R$ 100 líquidos. Mal dá para pagar uma pizza, então ficar dependente de renda fixa no longo prazo é tipo apostar que o clima vai estar sempre ensolarado. Pode até estar agora, mas uma hora muda. E tem outro detalhe que pouca gente percebe, mas que faz toda a diferença no mundo dos investimentos. O mercado antecipa movimentos. Quando o Banco Central começa a sinalizar que vai cortar a Selic, antes mesmo do primeiro corte acontecer, a Bolsa de Valores já começa a subir. Os investidores profissionais, aqueles que movimentam milhões e milhões, eles não esperam acontecer. Eles se posicionam antes. Tiram dinheiro da renda fixa, que vai render menos daqui para frente, e colocam em ações, que ficam mais atrativas com juros menores. Isso aconteceu em 2017, aconteceu em 2020, e vai acontecer de novo no futuro. Então, se você quer realmente fazer seu patrimônio crescer de forma consistente ao longo dos anos, você precisa diversificar. Não estou dizendo para abandonar a renda fixa. Estou dizendo para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funcionaria com os seus R$ 5.000. Ao invés de colocar tudo nas caixinhas, você poderia dividir estrategicamente. R$ 3.000 na reserva de emergência, com liquidez imediata, rendendo aquele CDI certinho, zero risco. R$ 1.500 em ações de empresas sólidas, lucrativas, que pagam dividendos. Empresas que existem há décadas, que vendem produtos que todo mundo precisa, que tem lucro crescente ano após ano. Você compra e esquece lá por 5, 10, 15 anos e R$ 500 em fundos imobiliários. Esses fundos compram imóveis comerciais, galpões logísticos, shoppings e distribuem o aluguel para os cotistas todo mês. É como se você fosse dono de um pedacinho de vários imóveis ao mesmo tempo, sem ter que gerenciar nada. Com essa estratégia você tem o melhor dos mundos. Os 3.000 em renda fixa te dão segurança e previsibilidade. Se acontecer alguma emergência, o dinheiro está lá, disponível, rendendo. As ações te dão um potencial de crescimento no longo prazo. Historicamente, a Bolsa Brasileira rendeu muito mais que a renda fixa em períodos longos. E os fundos imobiliários te dão renda passiva mensal, aquele dinheirinho pingando na conta todo mês. Além de você ficar exposto ao mercado imobiliário sem precisar comprar um apartamento inteiro. Agora, se você nunca investiu na vida, se olha para a Bolsa de Valores e sente um frio na barriga, se acha que investir em ações é coisa de milionário ou de gente que trabalha no mercado financeiro, eu tenho uma notícia para você. As caixinhas do Nubank são o melhor lugar possível para começar, de verdade. Porque elas te ensinam o mais importante de tudo, que é a disciplina. Te ensinam a separar dinheiro, a ter objetivos claros, a esperar o tempo trabalhar a seu favor. Te ensinam que é possível fazer dinheiro render sem precisar virar trader, sem precisar ficar olhando gráfico o dia inteiro, sem precisar entender de análise fundamentalista ou técnica. É simples, é seguro, é acessível e para a maioria das pessoas que nunca guardou R$ 1 na vida, isso é transformador. Tem uma pesquisa recente, de 2025, feita por uma instituição de proteção ao crédito, que mostra que 61% dos brasileiros não têm reserva de emergência nenhuma. Nenhuma, vivem no limite, onde qualquer imprevisto vira pesadelo. E o pneu do carro furou, não tem dinheiro. O filho ficou doente, tem que emprestar de alguém. A máquina de lavar quebrou, vai para o cartão de crédito e vira bola de neve. Se as caixinhas do Nubank conseguirem fazer essas pessoas começarem a separar 50, 100, R$ 200 por mês, elas já estão cumprindo um papel social enorme. Porque o maior problema financeiro do brasileiro não é falta de rentabilidade, é falta de hábito de guardar dinheiro. Então, voltando à pergunta original, vale a pena investir nas caixinhas do Nubank? Depende do que você quer
alcançar. Se você quer construir uma reserva de emergência sólida, se você quer juntar para uma meta de curto prazo, se quer um lugar prático seguro, que rende bem mais que a poupança e não exige conhecimento técnico nenhum. A resposta é sim. Vale muito a pena. Comece hoje mesmo, coloque esses R$ 5.000 para trabalhar para você e veja o progresso acontecer. Mas se você quer construir riqueza de verdade, se quer uma aposentadoria confortável, se quer liberdade para fazer o que quiser da vida, você vai precisar ir além. Vai precisar aprender sobre outros tipos de investimento. Vai precisar se educar financeiramente. Vai precisar ter coragem de sair da zona de conforto, da renda fixa e explorar outros ativos. E principalmente vai precisar de consistência ao longo de muitos e muitos anos. Porque no final das contas, o que separa quem constrói patrimônio de quem não constrói não é um investimento milagroso, não é uma dica secreta, não é sorte na loteria. É uma série de decisões pequenas e consistentes, feitas mês após mês, ano após ano, com disciplina inabalável e visão de longo prazo. É colocar aquele dinheiro para trabalhar mesmo quando você não vê diferença ainda. É continuar investindo mesmo quando a rentabilidade cai. É resistir à tentação de gastar tudo quando aparece uma promoção irresistível. As caixinhas do Nubank são uma ferramenta, uma excelente ferramenta, diga-se de passagem. Mas é só isso, uma ferramenta. O que realmente faz a diferença é a pessoa que está usando essa ferramenta. É a sua determinação em mudar de vida financeira. É a sua capacidade de adiar a gratificação hoje para ter liberdade amanhã. É entender que riqueza não se constrói em 6 meses, mas em 6 anos, em 15 anos e em 25 anos. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você já está à frente da maioria. Porque a maioria das pessoas não procura conhecimento sobre dinheiro. Vive no piloto automático, ganhando, gastando, num ciclo infinito que não leva a lugar nenhum. Você está aqui procurando entender, querendo aprender, querendo fazer diferente. Isso já te coloca num percentual pequeno da população. Agora é hora de agir